Seja bem-vindo você que está chegando, nós vamos orar aqui agora e tem algo sobrenatural que vai acontecer na sua vida. Deus vai vir de encontro com a sua necessidade. Deus não é contra você, pelo contrário, Ele nos convida para andar com Ele, para andar na dependência dEle, na vontade dEle para nós, porque a vontade de Deus sempre é a melhor para nós. A Bíblia fala lá em Jeremias, no capítulo 29, que Deus tem um plano de paz e não de mal. O que acontece é que, às vezes, nós nos afastamos do querer de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos nos render ao que Deus quer, porque Deus realmente tem um plano muito bom para você. Um plano que Ele vai se posicionar, acontecer aqui na terra, mas também vai ecoar na eternidade. Eu quero orar hoje por algo novo. Você vai quebrar os ciclos e entrar em algo novo que Deus tem para a sua vida, e nós vamos orar aqui juntos. E eu vou falar da fé hoje. Eu vou falar de 3 operações da fé. Eu vou basear aqui em Gênesis 15, e eu creio que algo muito poderoso está acontecendo. Primeiro, a fé fala. A fé, ela fala, a fé vê e a fé espera até que se cumpra. Então, talvez você está em um momento de incerteza agora, e talvez você tenha promessas na sua vida, ou Deus já te deu uma palavra de alguma forma, ou quando você ouve uma palavra, aquilo te toca, mas você não está vendo um cumprimento por enquanto. Então, eu creio que essa palavra tem o poder suficiente para te ajudar sobre isso, e algo poderoso está acontecendo em nome de Jesus. Então, Abraão, ele tinha aqui uma promessa, em Gênesis no capítulo 15, mas ele ainda não estava vendo o cumprimento da promessa. Então, Deus, ele vem para conversar com Abraão. E hoje Deus também está conversando com você através dessa palavra. Olha lá, no versículo 1 diz que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Então, em primeiro lugar, veio a fala de Deus em um momento que Abraão estava precisando. Então, Deus sabe exatamente a dieta espiritual, Deus sabe o alimento espiritual que você precisa em cada período da sua vida. Então, Deus está trazendo essa palavra de fé para você hoje, porque você está precisando. Você não veio aqui por acaso. Você acha que você clicou por acaso? Você acha que você conheceu esse canal por acaso? Não. Deus te trouxe aqui para um propósito. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe que você está precisando dessa palavra nesse momento, ou você vai precisar em algum momento. Mas eu creio que você está precisando agora, Então, vem uma fala de Deus em um momento de incerteza, e aí Deus fala: não temas, porque eu sou o teu escudo. Então, tem uma proteção de Deus sobre a sua vida. Hoje tem muitos tipos de medo, e esses medos, na verdade, medo sempre existiu, mas hoje existem medos, que talvez não existiam antes, e também, às vezes, através das más notícias. Esses programas que falam notícias ruins têm muita audiência, porque é uma atração negativa, E sabe, e as pessoas às vezes têm medo. Eu te aconselho, na verdade, a parar de ver esses programas de notícia ruim, ainda mais se você está batalhando, com medo, com alguma insegurança, alguma coisa negativa na sua vida. Agora, o interessante é que Abraão aqui, ele mostra uma dúvida. O pai da fé, nosso pai na fé, ele mostra uma dúvida. Mas Deus, no momento de dúvida, Deus faz ele se lembrar, e na verdade Deus fala mais uma vez, enfatiza a promessa que tinha sobre a vida de Abraão. No versículo 3 diz que, e disse Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Deus tinha uma promessa para Abraão ter um filho, mas até agora não tinha acontecido. Mas o fato de não ter acontecido não significava que Deus não ia fazer. Ele não precisava se precipitar, ele precisava confiar e continuar em frente, porque Deus ia fazer cumprir a promessa que havia feito, Então, um servo da minha casa vai ser o meu herdeiro. Está falando do Damasceno Eliezer.
ao que veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então aqui ele mostra uma dúvida, ele mostra uma desconfiança a respeito do que Deus havia prometido para ele. E sabe, nós precisamos batalhar pela fé. Às vezes você está sentindo uma dor no seu corpo físico e você tem que declarar: eu sou sarado. Às vezes você está passando por um esfriamento espiritual, aí você tem que buscar a Deus. Fala: Deus, eu preciso da sua presença. Deus, faz algo novo sobre a minha vida espiritual. Às vezes você está com problema financeiro e você não pode se render a isso. Você precisa declarar o que Deus diz. A Bíblia fala que Deus é o Deus do mais do que o suficiente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Deus supre todas as necessidades, né? Então Deus é um Deus, sim, de prosperidade também, né? Isso inclui na salvação completa de Deus sobre a vida do homem. Então, se você vê a palavra salvação no original, ela está falando sobre isso. Agora, o interessante é que Deus vem com uma palavra exatamente em um momento em que Abraão estava com dúvida. Ele está falando: em outras palavras, eu não sei como isso pode acontecer, então, sabe, eu já estou duvidando, não sei se isso pode. Mas na verdade Deus, nesse momento, vem com uma palavra para ele, dizendo: essa promessa aí vai acontecer e você vai ter um herdeiro que vai nascer de você. Então, em primeiro lugar, Deus, ele sempre nos encontra em um momento de incerteza, em um momento de desconfiança. E tudo bem ter esses momentos, mas você não pode se guiar por ele, deixar que isso venha crescer na sua vida, né? Então Deus sempre vem e Deus sempre fala em um momento de incerteza. E uma segunda coisa que eu vou falar, nós vamos orar, ainda aqui em Gênesis 15, é que Deus mudou a visão. Então, a fé fala, mas a fé também vê, né? Então, de repente, Deus te dá uma visão de futuro. Deus te dá uma visão de futuro num sonho. Deus te dá uma visão de futuro numa impressão no espírito. Ou Deus te faz enxergar algo, né? Um futuro diferente que Deus tem para você, o propósito de Deus na sua vida. Aí o que acontece? Nós precisamos guardar, ficar com aquela visão. E, sabe, sim, sem uma busca por Deus, sem permanecer, existe um poder em permanecer em Jesus. Sem permanecer em Jesus, nós não vamos conseguir isso. A Bíblia diz assim que quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor, nós precisamos agora andar nele, sabe? Nós temos algo especial, temos o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo também sobre nós. Algo que na velha aliança eles não tinham, né? Então nós somos uma geração privilegiada. Agora, Deus mudou a visão de Abraão e a Bíblia diz que então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se puderes contar. E lhe disse: assim será a tua descendência. Então, Abraão, que não poderia ter nenhum filho, e nesse momento estava duvidoso, Deus vem para ele e fala: vai nascer sim um filho da sua casa. E depois Deus ainda diz para ele que olha as estrelas, né? E você já olhou para as estrelas à noite, né? São muitas estrelas. Ele fala assim: assim será a sua descendência. O que ele está querendo dizer? Você não vai ter só um filho, mas você também vai ter muitos filhos na fé. Muitos filhos na fé. E sabe, quando você está em Cristo, você é herdeiro. Você também é um filho de Deus, né? Através dessa promessa que Deus fez para Abraão. Então, Abraão é nosso pai na fé. Ele teve o filho físico dele, ele teve o filho físico também, para você ver que Deus age sim no físico, né? Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que confunde as coisas da terra para que o nome dele seja glorificado. Mas ele teve também uma descendência espiritual. Nós temos Abraão como pai. Agora, a fé que Abraão teve, né?
também, olha como essa fé operou sobre ele, trazendo ali, para você ver o poder da crença aqui. Como Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Eu gosto de dizer que, como Abraão, como você creu, então é justo que você receba. E Deus está falando, Deus tem promessas na sua vida. E Deus está falando com você, se você crê, é justo que você receba. Se você crê, é justo que você receba. Então, qual é a visão que Deus tem dado para a sua vida? Às vezes você fica imaginando um futuro diferente. E sabe, isso é de Deus. As pessoas acham que elas estão sendo muito piedosas, muito crentes, em esperarem o pior, né? E na verdade isso não é espírito de fé. Isso tem uma coisa ruim acontecendo aí no sistema. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. A fé não é sobre o externo em primeiro lugar. A fé é sobre o interno. A fé é sobre quem você é em Jesus. Então você é um próspero, você é um abençoado, você é um protegido. E às vezes nós falamos contrário a isso. E aquilo passa a ser a nossa realidade, né? Então, se nós temos o espírito de fé, nós precisamos nos enxergar primeiro diferente. A fé primeiro é para ser. A fé primeiro é para ser. Se às vezes a gente busca só ter, pode ser que você tenha até alguma coisa, mas não seja da forma que Deus planejou para você. A primeira coisa, nós precisamos ser. Aí, naturalmente, nós vamos ter também tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, né? Aqui em Gênesis ainda, no capítulo 15, nós vamos ver que Deus, ele confirma a aliança que tem com Abraão, e ao mesmo tempo, isso nos ensina que, apesar do tempo, Deus, ele age, apesar do tempo, através do tempo na nossa vida. Então, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, mas mesmo assim ele precisou esperar, ele precisou confiar no tempo de Deus para ele. Aqui no versículo 18 de Gênesis 15, que nós estamos lendo, diz que naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, o tempo de Deus, ele é perfeito, né? Às vezes para nós parece que não, mas o tempo de Deus é sim perfeito. Um pequeno período de oração, muitas vezes, você se coloca diante de Deus e você vai ter essa convicção de que às vezes para nós parece demorado, como a Bíblia diz. Para nós parece tardio, mas na verdade a nossa vida está sim dentro do plano de Deus. É claro que às vezes também nós precisamos tomar alguma decisão e não tomamos, né? Mas eu creio que até isso depois pode contribuir para forjar o nosso homem interior, né? Trabalhar também na nossa alma, para que nós possamos também tomar decisões mais acertadas dentro da vontade de Deus, né? Então, quando a Bíblia fala de caráter, ela está falando de caráter principalmente, né, para ficar longe do pecado, para ter uma mudança de mente, né? Mas esse caráter espiritual, ele também é para o nosso desenvolvimento como espírito, alma e corpo, né? Também um desenvolvimento pessoal. Então Deus quer isso para nós. E vamos orar agora. Se você tem um pedido de oração, coloca aí, porque o tempo perfeito de Deus está chegando para você. Você tem essa fé? Você crê nisso? Tem pessoas aqui enfermas que estão sendo curadas. Se você está com alguma dor ou com alguma enfermidade, ou se uma miséria ou uma pobreza tenta se instalar na sua vida, eu declaro que bata em retirada em nome de Jesus. Eu declaro que você é um próspero, você é um abençoado, você tem a saúde divina e você está aqui nessa terra para cumprir os propósitos de Deus. A religião fala contra coisas que Deus já tem para nós, e eu sei que existem os exageros, né? Existem sim os exageros, mas a verdade é a fé é para os dias de hoje. A fé, obviamente que
A fé nos faz enxergar as coisas de uma maneira diferente, né, do que a maioria das pessoas no mundo. Nós enxergamos que Deus tem eternidade para nós. Mas enquanto nós estamos aqui, nós entendemos que as consequências do pecado, nós podemos vencer elas também na nossa vida através da nossa fé e da nossa obediência, né? Então, o enfermo pode ser curado, o pecador pode ser justificado, né? O cativo pode ser liberto. Isso é fé. E se Deus não fez, né? Tem sempre a turma do que está sempre duvidoso. Às vezes é eu costumo dizer, uma incredulidade disfarçada de sabedoria, mas isso não é fé. Você não precisa ter fé na realidade, você já está com o problema, você já está com o seu desafio aí, seu desafio é real, não pode ser negligenciado. Agora, a fé vem para você vencer esse problema. A fé vem para o enfermo dizer, eu sou sarado, e a cura se manifestar no corpo dele. A fé fala, a fé vê e a fé espera. Então, a fé fala, a fé vê e a fé espera. Tem coisas que Deus faz rápido, tem coisas que Deus faz de repente. No de repente de Deus ele muda a história. Mas tem coisas que Deus faz também através do tempo. E eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos agora porque o Senhor é bom. E eu te agradeço agora pelas curas, pelos milagres, pelas transformações, pelo teu Espírito que volta a agir, volta a queimar no coração de cada um que está aqui. Pai, eu oro por renovo espiritual. Eu peço que o Senhor venha conduzir os passos de cada um aqui. A tua palavra fala que o homem bom, os passos do homem bom são conduzidos pelo Senhor. Eu peço que o Senhor venha conduzir de uma maneira especial, porque o Senhor tem um propósito maior sobre as nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha agora agir sobre a vida de cada um e liberar a tua presença, o seu poder sobre cada um que está aqui nessa oração. Se existe alguém enfermo, eu declaro sarado. Se existe alguém cativo, alguma questão de alma, questão emocional, depressão, eu declaro curado em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha também com abundância, com prosperidade sobre cada um que está aqui em nome de Jesus. Eu estava orando agora, eu tive uma visão agora aqui. Eu via uma barbearia, alguém assistindo, né, participando da oração dentro de uma barbearia. E a presença de Deus está aí. Deus está agindo na sua vida, te dando forças para você viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus está agindo e o tempo de Deus é perfeito. Deus tem um propósito na sua história, você não pode abrir mão do que Deus tem para você. Você pode dizer glória a Deus. Tem uma unção de cura, alguns aqui vão descobrir que foram curados. Outros aqui que estavam com um momento aí de tristeza, como se fosse uma depressão repentina vindo sobre você. Jesus está curando e dizendo que Ele vai mudar a história. Deus veio aqui hoje para fazer assim como fez com Abraão aqui que nós lemos. Deus encontra Abraão e Deus confirma a aliança que tinha com ele. Em outras palavras, Deus estava falando, Abraão, eu tenho uma aliança com você e você precisa perseverar. E sabe, Abraão creu. E porque Abraão creu, isso foi imputado como justiça. Em outras palavras, Abraão, como você creu, então é justo que você receba. Você está ouvindo isso? Se você crê, é justo que você receba. Escreve aqui abaixo agora. Se você crê, é justo que você receba. A fé fala, a fé vê e a fé espera. A fé espera. Para quê? Para agir no tempo certo e para receber no tempo certo. A fé age. Você está ouvindo isso? Mas não é agir de qualquer maneira. Tem que agir de uma maneira que faça sentido dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, né? Você pode fazer isso pela sabedoria, mas principalmente você pode fazer isso pela revelação. Aquilo que Deus já tem mostrado e revelado e colocado dentro de você. É isso, gente. Que especial. Tem algo novo. Deus está quebrando ciclos e trazendo algo novo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Estamos sempre aqui, 11 da noite, 5:30 da manhã. E ativa as notificações para os horários que nós vamos, até podemos vir de surpresa aí também.